Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Eu tinha gravado esse vídeo, mas eu fui muito impulsivo nas minhas argumentações e eu resolvi refazer porque chega uma hora que a gente cansa de bater tanto na tecla da imbecilidade humana. Hoje a matéria é um pouco complicada e eu quero que vocês escutem o que eu vou falar, porque eu tenho 50 anos de idade, passei por muita coisa na minha vida, diversas formações, pós-graduação e tudo mais, e eu acho que a gente tem que colocar alguns lugares, de fala. Bispo da Igreja Universal afirma que quem faz faculdade receberá a marca da besta na testa. Foi esse indivíduo aqui que me solta esta idiotice. Então, segundo ele, as pessoas são marcadas quando fazem faculdade ou quando têm um nível de estudo e escolaridade. Quem falou isso foi o bispo Wagner Alves, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, sendo um bispo, tá? Ele atua no Rio Grande do Norte. Ele ganhou as redes sociais nessa segunda-feira, que foi segunda-feira dessa matéria. Segundo o religioso, a chamada marca da besta está aplicada na base do nível da escolaridade de cada pessoa. Eu fico me perguntando de onde as pessoas tiram esse tipo de coisa, essa idiotice. Mas eu vou explicar para vocês algumas coisas da história da igreja. De acordo com esse bispo, aqueles que possuem ensino superior e diploma universitário têm a marca na testa. Eu tenho várias pós-graduações, eu tenho MBA em finanças. Eu não sei, cadê a marca? Eu tenho uma marca aqui, ó, que foi quando eu caí, quando criança, me machuquei. Eu tenho uma marca aqui na testa, mas isso aí foi uma queda que eu tive. Eu não sei, cadê? Enquanto aqueles que possuem ensino médio ou fundamental têm na mão direita. Cara, sério, eu fico me perguntando, o cara é líder, o cara é bispo de uma igreja, ele sobe no púlpito. Ao invés dele realmente pregar palavras de esperança, amor à população, pregar realmente as palavras de Cristo, como a bem-aventurança, como a questão de dividir riquezas, porque Cristo dividia a riqueza, ele não concentrava a riqueza. Cristo dividia aos pobres, ele dava aos pobres, que é uma coisa que esta igreja, que é do Edir Macedo, não faz. Você vê o império que essa igreja, ela surgiu em 1977, tá? Com o seu líder, o Edir Macedo, que todo mundo sabe os escândalos que ele se meteu, chutando santa e tudo mais, e envolvido em lavagem de dinheiro e um monte de escândalo, vem falar uma atrocidade dessa, tá? Vai ter provas que você tem universidade, então a marca vai ser na testa, afirmou o bispo. Claramente que todo mundo ridicularizou o cara, A declaração do líder da igreja, cuja congregação já contou com frequentadores como André Surak e Sula Miranda, eu não sei qual é a formação acadêmica das duas, eu queria saber. Foi amplamente ridicularizada nas redes sociais. Entre os comentários destacam-se perguntas irônicas como: se você tiver mais de uma pós-graduação, receberá mais de um chip? E crítica como: estão incentivando as pessoas a não estudarem. Sim, sempre incentivaram as pessoas, sempre. E eu vou contar. Para que se tornem alienadas e sejam manipuladas com mais facilidade. Até o momento, claramente, a igreja não comentou as declarações do Wagner Alves, o qual tira essas informações do seu orifício rugoso anal. A instituição já foi alvo de polêmicas anteriores, como o caso que foi condenada a devolver 200 mil reais a um fiel que doou todo o seu patrimônio em troca de um suposto lugar no céu. Mas não doou os 2 milhões da André Surak, que doou para a igreja, e ela até processou, mas viu que não ia dar retorno e desistiu, pelo visto, tá? E claramente foram atrás da formação acadêmica do Wagner Alves e não encontraram. Não encontraram a formação acadêmica dele. Curiosamente, para ser bispo de uma igreja desse tipo, você não precisa ter formação acadêmica. Não. A igreja não precisa ter formação acadêmica nenhuma, tá?
Se você for ver na internet claramente o histórico da Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ver BBC, provas contundentes apontam lavagem de dinheiro. Pastores são condenados a 21 anos por morte de fiel. Tá? 2 pastores são condenados. Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Homicídio de fiel adolescente. É uma excelente igreja para você frequentar, viu, fiel? Pode ir lá, qualquer coisa eles matam por você. Controvérsia sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal tira 120 milhões de dólares em Angola. Igreja Universal tirava ilegalmente 120 milhões de dólares de Angola. Eles tiram dos pobres para enriquecer o seu próprio bolso. Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, levou ilegalmente de Angola para a África do Sul, a cada 3 meses, 30 milhões de dólares, tirando de um lugar extremamente pobre, onde as pessoas buscam a esperança, a fé, se apegam à sua existência. Segundo denúncias de bispos angolanos, as autoridades do país, os próprios bispos angolanos reclamaram que ele estava tirando dinheiro das igrejas. Os valores somados chegam a 120 milhões de dólares por ano. Vocês imaginam o império que esse cara tem? O pastor ex-diretor da TV Record África, Fernando Henriques Teixeira, foi apontado como responsável por essa tarefa. A operação teria se repetido nos últimos 11 anos, desde quando o religioso brasileiro chegou ao país. A denúncia foi feita à polícia angolana por bispos e pastores locais que se rebelaram contra a direção brasileira da Igreja do Reino de Deus no final de 2019. É um absurdo, é crime atrás de crimes. E claramente, por que esse bispinho, né, ele se manifesta dizendo para as pessoas não estudarem, para as pessoas se afastarem da escola, colocando então a pecha do mal, do satanismo? Você pode ver que tudo que é perigoso ou nocivo aos fiéis, eles chamam de coisas do demônio ou do Satanás. Eu tenho um podcast medíocre, com 2 apresentadores mais medíocres ainda, o qual um deles estava para se matar. Não se matou porque claramente conseguiu um emprego criando um podcast famoso, mas ele estava para se matar. Ele foi e se converteu naquela época, como todo mundo faz, né? Depois que eu fui nesse podcast, ele falou que eu era o demônio, que eu fazia coisas do Satanás. Então é assim que a coisa funciona. Tudo que vai contra a crença deles é coisa do demônio, do Satanás. Quando você pega a história da igreja, primeiro a Igreja Apostólica Romana em sua formação, claramente a constituição pelos apóstolos Paulo, Pedro e Tiago, a formalização da constituição da primeira assembleia, formada por conceitos que acreditavam ser de Jesus, mas foram muito deturpados e claramente feitos da maneira como eles achavam que deveria ser logo após a morte. Lembrando, né, logo após a morte foi um gap de 50 anos por aí. Então, com a constituição dessa igreja e a formalização, então, junto ao Império Romano, houve uma devasta junto aos territórios, porque eles matavam e dizimavam os povos em nome da igreja. Isso é história, isso é fato, isso aconteceu. Então todos eram obrigados a se curvar ao Deus da Igreja Apostólica Romana e os povos locais foram perdendo então o seu direito de crença, uma vez que o Império Romano conquistou praticamente a Europa inteira. Com o tempo, a igreja foi se consolidando junto ao Império Romano e a obrigatoriedade, então, de se curvar ao poder e toda a hegemonia da igreja perante ao Estado. Claramente, houve derrocadas em forma de brigas e toda uma batalha entre o Estado e a igreja por causa do poder. Com o tempo, muitos filósofos viram que a igreja estava exagerando e tomando por si todo princípios de uma falsa crença, vamos colocar dessa maneira, porque eles vendiam então a sua bênção, vendiam a libertação dos pecados, e isso alguns filósofos na época foram contra.
E surgindo então o princípio da separação, onde nós tivemos então a primeira separação da igreja, onde surgem então os puritanos, que eram aqueles que acreditavam na essência da tradição da igreja, uma igreja uma igreja da Inglaterra ou uma igreja da Escócia, uma igreja mais tradicional dentro dos seus princípios, e de que o poder não poderia estar centralizado junto à instituição. Mas onde está a educação nisso? Simples. Eles detinham, então, a literatura, eles detinham o ensinamento bíblico, mas ninguém poderia ensinar a não ser os bispos da Igreja Apostólica Romana. Quando surge, então, o princípio dos puritanos, que se dá, então, a segmentação da igreja, eles obrigam com que a Bíblia seja, então, traduzida para outros idiomas, saindo do grego koiné para o latim, do latim para o alemão e assim por diante, fazendo com que as pessoas tenham a sua interpretação bíblica. Assim, os puritanos, indo para os Estados Unidos e indo para outros lugares da Europa, perseguidos ainda pela igreja e mortos, pois eles causaram um rombo de décadas dentro da instituição da própria Igreja Apostólica Romana, fazendo então com que eles fossem para os Estados Unidos. E lá surge os protestantes, o batista, né? Então, do protestantismo vem o batista, vem as outras vertentes da igreja, e aí vem os neopentecostais. O neopentecostal surge aqui no Brasil em torno de 1910, com essa vertente de que somente eles, então, detêm o conhecimento, ou somente eles detêm o ensinamento. Então, a manipulação da massa sempre foi algo visto na igreja. Todos aqueles que seguem aquela igreja, seja a IURD e outras, são gado, são rebanho, são massa de manobra. Tanto massa de manobra para poder político, quanto para enriquecimento dos bispos, dos pastores e daqueles então que são seus fundadores, como Edir Macedo. Fazer com que as pessoas não tenham a devida educação e projetando então com que a educação brasileira ou qualquer meio de educação, seja até pessoas que colocam seus filhos para estudar fora do Brasil, é coisa do demônio, porque o conhecimento gera dúvida. Na hora que você tem, por exemplo, dentro da teologia, você vai estudar, fazendo hermenêutica ou exegese das passagens, você vai descobrir que o próprio discurso observado da igreja é mentiroso, porque eles se apegam aos milagres que não aconteceram. Quando você questiona Adão e Eva, quando você questiona a árvore do conhecimento, quando você questiona a dita serpente que foi lá e... né, mas cobra fala, pastor? Veja, as igrejas que vão então se proliferando no Brasil, elas vão para lugares muito pobres, onde as pessoas vão achar que aquilo realmente aconteceu. Gigantes, anjos, cobras que falam, duas pessoas peladas, que todo aquele princípio criado pela mitologia cristã realmente aconteceu. E na verdade não aconteceu. Na verdade, tudo aquilo faz parte, então, do Velho Testamento. O Velho Testamento é do povo hebreu e não do cristianismo. O cristianismo tem que se apegar somente ao surgimento de Cristo, mas para explicar o surgimento de Cristo, eu tenho que explicar toda uma árvore genealógica dizendo de onde veio ele, que vem então do povo hebreu, pois ele era judeu. Então esse folclore, essa mística criada, precisa ter uma explicação, e eles não explicam. Porque aqueles que questionam vão satirizar, vão falar, cara, pastor, você acredita numa árvore que dá um fruto que você come e você sai do paraíso? Isso não existe, isso é uma alegoria. Você é expulso da igreja se você questionar. Sabe, você começa a pensar, você começa a raciocinar, você começa a ver que aquilo não é real. E quando você vai estudar teologia, fazendo, obviamente, ciências da religião, ainda é mais denso esses estudos, porque você vai fazer religiões comparadas. Então você vai entender o povo hebreu, você vai entender a passagem para o judaísmo, as divisões das tribos, a ideia da tribo de Israel, tribo de Judá, como funciona toda a estrutura no judaísmo, para depois estudar o cristianismo e ver o que foi alterado, o que não foi alterado, os ditos milagres que nunca aconteceram, os fatores políticos
dentro da sociedade de Cristo, quem eram os romanos, quem eram os ditos diabos ou os demônios, que na verdade eram somente os próprios romanos. O mal eram os romanos. Qualquer teólogo vai trazer para você essa ideia da hermenêutica e explicar para vocês. O diabo visto ou o demônio visto eram só aqueles que se sucumbiam ao Império Romano, que saíam da vertente religiosa ou mesmo vista pelo povo hebreu / judeu ou pela conversão, então, dentro de seguidores de Cristo, por isso que existiu o batismo por João Batista, fazendo a conversão até mesmo dos pagãos que eram muito bem vistos naquela época, mas estavam perdendo sua força para o Império Romano. Então eles tinham que se converter para ou o povo hebreu ou aderindo ao cristianismo. Lembrando que o cristianismo ele é formado só depois da morte de Cristo, pois os pressupostos de Cristo eles só surgem depois de sua morte. Então o que você tem é uma realidade muito mais sem graça e que é cíclica. O que a gente vê hoje em relação ao Estado, as manifestações, as brigas, os discursos políticos e tudo mais eram iguais naquela época. Eram iguais. Os pastores e bispos e padres obviamente não querem que você saiba o que realmente aconteceu. Não querem que você gere questionamentos porque eles não sabem explicar. Ou quando eles vão explicar, eles vão falar, não foi bem assim que aconteceu. Não, veja bem. Você se torna um ponto dizendo, isso não existe. E gera fragilidade junto ao rebanho deles. Gerando a fragilidade, eles perdem poder, porque eles não vão saber explicar realmente os ditos fenômenos bíblicos que nunca existiram. O único fenômeno bíblico que realmente vocês têm que observar é como Jesus lidava com a sua vida, como Jesus tirava de si para dar aos pobres. E você tem os fenômenos inversos, os ditos pastores, eles fazem então seus discursos dizendo que não é para doar para o pobre, é para doar para a igreja. Vocês acham que isso é um pressuposto bíblico? Se o cara pensa falando, peraí, Jesus dava para os pobres, por que eu tenho que dar para a igreja? Eu não posso ajudar a minha comunidade? Por que eu não posso fazer um serviço de caridade fazendo um sopão, doação de alimentos, doação de roupa? Por causa da centralização do poder. A igreja centraliza o poder. Você acha que o Edir Macedo faz doação? Ele está tirando dos angolanos. Ele está tirando das classes mais baixas para remanejar sua riqueza para a África do Sul, que é gigantesca. A África do Sul é o lugar mais rico da África. Tirando de Angola, que são lugares pobres, onde existe realmente muita dor, sofrimento, fome, pobreza e miséria, para então construir um império na África do Sul. Lembrando que a África do Sul é onde predominam-se os brancos. É isso que vocês têm que entender. E aí quando vocês questionam isso, eles pedem para que você saia da igreja ou te espancam lá dentro da igreja, como existem depoimentos de pessoas de fiéis que questionaram, foram levados até uma sala e foram espancados lá dentro. Veja, o que vocês têm que entender é que a igreja quer determinar o poder, seja o poder econômico ou um poder social. Eles mandam, eles comandam. Época de eleição, vocês acham que os candidatos vão aonde? Pedir voto aonde? Na igreja. Eles fecham acordos tributários com pastores e os pastores ou padres obrigam então seus fiéis a votarem naquele político que lhes dará benefício. Isso está na internet, basta qualquer um ir lá, acessar e procurar. Quando você vê líderes religiosos falando vote em tal político, vote em tal... Teve gente que levantou e foi embora da igreja, falando na casa de Deus não impera a política. E Deus não está nas igrejas. Qualquer um que lê a Bíblia percebe que próprio Jesus falava que o templo de Deus está dentro das pessoas. É dentro de você que se você se fortifica a sua fé no seu Deus. Curiosamente, por que isso? Porque ele sabe que o discurso dentro das instituições é manipulado. Ele é tendencioso. As pessoas, elas são cruéis dentro do seu proselitismo religioso. Lembrando, cara, teve gente que escreveu livro falando para não alimentar os moradores de rua. Cara, é sério, você vai confiar num cara que faz uma coisa dessa? Desculpa, eu não confio.
Sabe? É aquilo que eu falo, pega a Bíblia, enxuga, pega só o que Cristo realmente pregava, o resto não importa. Pega somente Cristo, o que Cristo fazia, como Cristo agia, como Cristo pensava, como ele tratava as pessoas com respeito, com educação. Ele era contra a violência ou ele era a favor da violência? Veja como ele lidava com os fatores políticos, com os fatores sociais. Cristo era muito enérgico a fatores sociais que iriam então contra o povo. Quando os imperadores passaram a deter a riqueza, explorar por meio de impostos, na época eram tributos, para aqueles que pudessem entrar na cidade de Jerusalém, ele tira então daquele que é miserável o direito de entrar na cidade sagrada e até mesmo de poder ter a chance de comer algo. Ele dava o direito à população de poder existir. Você vê atitudes dessas igrejas neopentecostais fazendo isso? Ou você vê a centralização do poder? Veja, essa religião é de vocês, essa religião não é minha, não me pertence. Eu não me importo com essa religião. O que me importa é como vocês estão sendo manipulados junto a bispos que não têm a menor noção nem de caráter, nem de postura, nem de bom senso. Ao pregar, então, que o sistema educacional, seja qual for, ou ler livros, ou buscar uma educação, é coisa do demônio, do diabo. É isso que vocês querem para os seus filhos, a burrice? Que nem aquele, o de Lagoinha, eu não lembro o nome dele, lá dos Estados Unidos, que disse que ele não queria que os filhos fossem para a faculdade, não tivesse educação, que preferia que eles vendessem picolé. E no dia seguinte ele estava visitando Harvard. Então você vê a hipocrisia, o domínio, o poder sobre a ignorância das pessoas, fazendo com que as pessoas se tornem então lobotomizadas ou facilmente manipuladas. Isso visto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muitos lugares que as igrejas falam para as pessoas se afastar da sociedade, se afastar do telefone celular, se afastar de um monte de coisa e se prender somente à igreja. E viram fanáticos, capazes até de matar estrangeiros. Cara, assim, é impressionante como as pessoas elas não conseguem ver essa realidade. Sabe, se eu tô na igreja e o cara me solta uma dessa, eu levanto, vou embora e eu troco de religião. Falo, desculpa, essa religião não atende o que eu preciso. Pois os princípios mais básicos de Cristo não são observados. Onde você só tem a pregação do Velho Testamento, só a pregação do Velho Testamento, que é a parte mais das atrocidades que eles então propagam. E no Novo Testamento, que seria realmente a propositura de Cristo junto à sociedade, não vamos, porque imagina, Cristo dava para os pobres. Eu não quero que meu fiel dê para o pobre, eu quero que meu fiel dê para a minha igreja. Lembrando que são vocês que pagam o salário dos pastores. A riqueza do pastor depende do seu dízimo. É de lá que vem o seu dinheiro. E agora vem do YouTube, né? Que tem um monte de pastorzinho que adora ficar fazendo vídeo, filmes e tudo mais, ganha dinheiro, monetiza os discursos, onde muitos pastores, teve um agora que eu publiquei no canal, que fala, deixa bem claro, cara, ao invés de ficar na internet, vai cuidar do seu rebanho, vai pregar a palavra de Cristo na rua, vai ajudar as pessoas, vai fazer trabalho comunitário, vai servir. A gente vive num país em que estamos vendo a política e, claramente, a formação de um Estado religioso, da mesma maneira que aconteceu com o Vaticano, brigarem entre si. Seja direita ou esquerda, brigando com a igreja com os seus líderes como Malafaia e esses caras, fazendo discurso, proselitismo político. Cara, ele não tem que fazer proselitismo político, ele tem que estar ali lutando pelo povo dele. Sabe? Dizendo, olha, eu tenho uma igreja, vamos fazer algo junto à comunidade, vamos ajudar as pessoas. Não. Eles estão lutando pelo seu próprio viés e seu próprio ideal. E não pelo ideal do povo. Foi o pastor Caio Fábio. Tá? Então, assim, eu sinto, cara. Sabe? Vai estudar, faça faculdade, faça especializações, abra a sua mente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e acho que é importante vocês entenderem como a educação muda as pessoas. Por favor, é sério mesmo.
Não parem de estudar, não parem de ler, não parem de fazer faculdade, pós-graduação, especialização, juntem dinheiro, vão fazer qualquer curso que faça com que vocês tenham, a gente chama de a neuroplasticidade, ou seja, com que o seu Zé Concré ele se funda mais e mais e mais e você tenha mais percepções sobre as coisas ao seu redor. Sério mesmo, tá? Eu sinto por ele, sinto por esse bispo, mas você vê, né? O teu passado te condena. Uma igreja cheia de pecados, cheia de crimes, cheia de atrocidades, tirando o dinheiro dos pobres, enriquecendo os seus cofres e fazendo com que cada vez mais eles ganhem poder junto ao Estado. Lembra quando o Templo de Salomão foi fundado? Quantos políticos estavam lá assistindo o Edir Macedo pregando? Entra na internet e veja. Veja a quantidade de políticos, deputados, vereadores, senadores, todos ali vendo a abertura do templo. Por que eles iriam para lá? Por quê? Vocês não se perguntam? Por que os políticos vão atrás da religião? Porque eles são cristãos? Como diria Paulo Maluf, né? Todo político é extremamente religioso. Porque tudo que eles fazem, eles pegam 1/3. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.